Muito bem, nós vamos reproduzir na sequência um programa especialíssimo, estudando a codificação espírita, o livro Céu e Inferno. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. E aí porque reunimos aqui na página Estação da Luz Espírita o maior acervo possível de matérias espíritas para que você encontre no mesmo lugar aquilo que atenda às suas necessidades, para o estudo, o lazer, suas pesquisas e etc. Queremos agradecer a sua companhia, muitíssimo obrigado mesmo, reiterando que nossa página não tem fim lucrativo, nossa proposta é divulgar a doutrina, e é por isso que nós colocamos aqui o que consideramos de melhor da doutrina espírita, os livros da codificação, textos, entrevistas, palestras e, sobretudo, os programas veiculados pela Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e a Web Rádio Estação da Luz de Natal. Portanto, o nosso propósito é a divulgação da doutrina, divulgando esses trabalhos. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Vamos ao programa Estudando a Codificação Espírita, livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, itens 24, 25 e 26, com Alexandre Santos, Cristina Buquerque, José Guilherme, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado mesmo e vamos ao programa. Bom dia a todos e todas que nos ouvem e nos acompanham pela Web Rádio Cristo Consolador. Mais uma sexta-feira, 8 horas da manhã, dia 7 de janeiro de 2022, primeiro programa estudando a codificação espírita. O livro que nós estamos estudando é o Céu e o Inferno, então este é o primeiro programa do ano de 2022. Estamos muito felizes de poder mais um ano estar aqui junto com vocês. Vou passar aqui a palavra para os meus companheiros de bancada, nossa irmã e amiga Cristina Buquerque, nosso irmão e amigo José Guilherme. Cristina, bom dia. Bom dia Alexandre, bom dia Guilherme. É com muita energia, né, que a gente chega aqui no primeiro programa do ano e temos muito trabalho pela frente, muita coisa para fazer e nos entusiasmar, nos encher de força, de coragem, porque as situações vão aparecer e a gente precisa estar preparados para isso. Mas é sempre uma alegria estar aqui todas as manhãs de sexta-feira com todos vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente já estudou e continua estudando. Não é isso, Guilherme? Exatamente, Cristina. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina, bom dia a todos que nos escutam, nosso irmão Delcio aí nos dando essa oportunidade de mais um ano, mais uma vez, a gente poder estar aqui novamente, levando a mensagem da doutrina espírita, agradecendo a espiritualidade amiga, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, por essas oportunidades e por mais um ano na nossa jornada. Vamos ver o que vai acontecer nesse ano, né? Quais serão nossos desafios, em que nós seremos testados, e se nos sairemos bem, se Deus quiser, com o apoio dessa doutrina, a gente vai conseguir, se Deus quiser, enfrentar com o nosso melhor desempenho as nossas dificuldades, os nossos desafios. E junto com vocês, né, mais uma vez, toda sexta-feira, graças a Deus, estamos aqui e vamos para a luta. Primeiro programa do ano, primeiro dia de luta e vamos lá, né? Vamos lá, meu amigo. Delson também está conosco, né? Eu estou igual a São Tomé, eu só acredito no que vejo, né? Nunca me lembro de falar do nosso amigo Delson, que está sempre com a gente aqui. Delson nos ajudando, trazendo aí o programa para todos os recantos do Brasil. Muito obrigado, Delson, pela sua ajuda, pelo seu companheirismo de sempre aqui com a gente em todos os programas que fizemos no ano passado e agora nesse ano também. Essa parceria só tem a crescer. Então vamos iniciar o programa de hoje, né, meus amigos? Passando já a palavra para a nossa irmã Cristina, que vai iniciar os trabalhos.
Sim, iniciamos sempre com o exórdio, que hoje está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Nisto Conheceremos. Nisto conheceremos o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. São palavras que estão em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade os que nos aborrecem, cooperando espiritualmente pela ação e pela oração, em benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários como instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegria para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da Verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Então, esse texto nos convida a essa reflexão, para que possamos conhecer o Espírito da Verdade em nós, é preciso vencermos a nós mesmos, superarmos todas essas dificuldades que se apresentam, perdoar, amar, elevar o pensamento a Deus, guardar a luz no coração inapagável do poder e da bênção de Deus na nossa vida. Tudo o que foi aqui dito através desse exórdio, para que nós possamos realmente conhecer o Espírito da Verdade. Muitas vezes nos sentimos muito longe do Cristo, nos sentimos muito longe de Deus, mas a única forma de nos aproximarmos dele é vencendo todas essas barreiras que nós mesmos construímos. Muitas vezes eu não quero perdoar porque ele foi o culpado, muitas vezes eu não quero suportar porque eu já estou cansada disso, isso não é para mim. E muitas vezes quero perder a esperança, isso só acontece para os outros, nunca vai acontecer comigo. E é preciso a gente vencer tudo isso, amar acima de qualquer coisa, perdoar acima de tudo e guardar a esperança no coração. Isso vai nos aproximar, com certeza, do Cristo, desse Espírito de verdade que tanto deixou para nós nessa vida que nós estamos. É isso, Alexandre. Muito bem, minha irmã Cristina Albuquerque. Vamos passar a palavra agora para Guilardo, que vai nos fazer a prece inicial. Perfeitamente. Vamos mentalizar o Mestre Jesus, vamos serenar o nosso pensamento, vamos acalmar a nossa mente para que a espiritualidade possa nos banhar com os bálsamos do esclarecimento e do entendimento. E agradecendo pela oportunidade de mais uma sexta-feira, de mais um ano em nossa jornada evolutiva, pela oportunidade de estarmos aqui na Web Rádio Cristo Consolador, levando a mensagem da doutrina espírita. E hoje, nessa manhã, nós gostaríamos de fazer uma prece pelos que sofrem, dizendo: Pai de misericórdia e amor, nós vos pedimos para derramar as vossas graças sobre todos os que sofrem, quer como encarnados entre nós, quer como os desencarnados e errantes
no espaço. Tende piedade de nós, Senhor, pois é por nossa fraqueza e ignorância que cometemos infrações às vossas leis. Vós fizeste-nos falíveis, mas deste-nos a força necessária para resistirmos ao mal e vencê-lo. Permiti que a vossa luz brilhe aos olhos de todos os vossos filhos, e a vossa misericórdia sobre todos se estenda, para que cada qual possa resistir aos maus pensamentos que nos arrastam para o mau caminho. Os vossos bons espíritos cerquem a todos os vossos filhos e os animem e esclareçam, para que eles se prosternem, rendam-vos graças e tributos louvores, humildes, arrependidos e submissos. Também vos pedimos, Pai de infinito amor, pelos nossos infelizes irmãos, a quem faltaram as forças para suportarem as provas terrestres. Vós, Senhor, a todos dais um fardo a carregar, e nós não o devemos depor senão a vossos pés. Mas é grande a nossa fraqueza e débil a nossa coragem, que às vezes nos falta em caminho. Tende, pois, piedade dos vossos servos, que por indolência e desânimo abandonaram a obra antes da hora. Seja para eles clemente a vossa justiça, permitindo-lhes as consolações dos bons espíritos, para que em breve possam ter alívio e esperança. Senhor, derramai o bálsamo do vosso perdão sobre os culpados arrependidos, e aos que desesperam, sustentai-lhes a esperança e a resignação, para que eles, por seus esforços, busquem, na própria grandeza de suas faltas e sofrimentos, as necessárias forças para resgatarem o seu passado e se encorajarem para a conquista do futuro. E é com essa rogativa, Senhor, que nós começamos o nosso programa de hoje, pedindo as bênçãos para toda a humanidade, encarnada e desencarnada, notadamente para aqueles que sofrem. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meu irmão José Guilardo, que essa prece seja ouvida e todos nós sejamos atingidos por ela. Meus irmãos e irmãs, vamos então fazer aqui uma leitura do Evangelho de hoje, tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou aqui com uma tradução de Herculano Pires. O capítulo é o capítulo 25, Buscai e Achareis. Nós temos aí Chiquinho já falando conosco, nosso companheiro que nos acompanha sempre em todos os programas, cadeira cativa aí conosco. Chiquinho, bom dia a todos, bom dia Casa de Caridade Chico Xavier, bom dia Alexandre, Cristina, Guilardo e Delso. Então nós temos aqui, olha, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, Buscai e Achareis. A lição de hoje é: não vos canseis pelo ouro. Não vos canseis pelo ouro. É retirado aqui um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 9 a 15, que diz o seguinte: não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz, sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Aí vem um comentário de Allan Kardec no item 11, que diz o seguinte: estas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos ao enviá-los a anunciar
a Boa Nova, pela primeira vez, nada tinha de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido, mas então eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Juntamente como seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez do que os recebiam. Era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas. E por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno a vos receber, ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem? Ou recomendou que os impusessem a eles e usassem a violência para os constranger e a se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós, acolhei os que vos procuram e deixeis em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo: antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. Então essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Buscai e achareis. É interessante essa mensagem, é uma mensagem que vem para os espíritas, né? É na verdade, além do ensinamento moral que vem por trás disso, como disse Allan Kardec, né, vem também um ensinamento de conduta, né, de como nós devemos agir diante daqueles que descreem daquilo que a gente acredita, né? Então a doutrina espírita, ela é uma doutrina libertadora porque esclarece, ela é uma doutrina importantíssima porque traz informações da lei de Deus e do mundo espiritual, de como funciona essa lei de Deus aqui e lá, né, de como funciona todo o mecanismo da justiça divina. A doutrina espírita vem nos esclarecer tudo isso, mas nem todas as mentes hoje encarnadas no mundo estão preparadas para receber a verdade, né? Nem todas as mentes encarnadas no mundo hoje estão preparadas para ouvir as nossas palavras e modificar a sua vida diante daquilo que a doutrina espírita vai apresentar para ela. Então tem pessoas que vão renegar aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz, as informações que a gente quer trazer, né? E como lidar diante dessas pessoas? É com intransigência? É com violência? Não, é com paciência. Assim como Deus age conosco, né? Quantas vezes nós que somos os trabalhadores da última hora, olha essa reflexão que faz Kardec com a gente, a espiritualidade superior com a gente, lá no livro, né, nesse mesmo livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos os trabalhadores hoje da última hora desse século, né? Aqueles que por último chegaram nas fileiras do Cristo para trabalhar, né? Antes estávamos, né, ou esperando o trabalho chegar, como aqueles trabalhadores na praça esperando o dono da vinha chamar para trabalhar, né? Ou estávamos, né, renegando o trabalho e nos entregando a outras atividades mais mundanas.
mas hoje somos os trabalhadores de última hora que chegamos com a missão de trazer para o mundo aquele conhecimento acumulado e que foi trazido pelo Espiritismo através de sua doutrina trazida pelos espíritos superiores para a Terra. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos ser os bons portadores dessa doutrina, e se devemos distribuí-la, como disse Jesus, né? Levantar a vasilha e deixar a luz se distribuir. Se devemos levar essa doutrina para tantos quantos necessitem dela, nós devemos também compreender aqueles que não estão preparados ainda para recebê-las e que vão nos repelir em razão disso. Então, meus irmãos e irmãs, essas são as nossas considerações iniciais para o programa de hoje. Meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, nós vamos entrar então no nosso tema de hoje. O tema do nosso programa de hoje, lembrando aos nossos irmãos, nós estudamos aqui na sexta-feira, às 8 horas da manhã, sempre na Web Rádio Estação da Luz, na Web Rádio Cristo Consolador. Nós sempre estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. É a obra que nos foi dada para poder trabalhar aqui a divulgação da doutrina espírita. Então nós estamos estudando as penas futuras segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Então você, meu amigo, você, minha amiga, que nos acompanham aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, pega aí o seu O Céu e o Inferno, acompanha a gente nesse momento, lá no capítulo 7 da primeira parte, nos itens, hoje nós vamos estudar os itens 24, 25 e 26, tá bom? Então vamos lá, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina. Eu vou fazer a leitura do item 24, lembrando que nós estamos estudando o Código Penal da Vida Futura, que trata sobre o quê? Trata sobre os princípios da doutrina espírita, que a doutrina espírita nos traz, nos esclarece acerca da justiça divina, né? Acerca da justiça divina, de como funciona ela. Aí diz aqui, olha, o item 24. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. É um suplício cruel. Então, lembrando, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, vamos relembrar aqui uma coisa. Até então, Kardec tinha falado para a gente de doutrinas anteriores à doutrina espírita que tentavam esclarecer sobre essa justiça divina, o que acontecia com a gente depois que a gente desencarnava, depois que a gente largava essa vida nesse mundo e voltava lá para o mundo espiritual. Muitas doutrinas religiosas antes do Espiritismo traziam uma ideia de um céu ou de um inferno, de um limbo, onde as pessoas que morriam, elas iam ou para um lugar ou para o outro, a depender do que elas fizeram durante a sua vida aqui enquanto encarnados, Alguns iam eternamente para o inferno e as penas lá, ao longo vamos dizer assim, da história da humanidade, essas penas foram se modificando de acordo com as novas percepções que a humanidade ia tendo. Primeiro, a ideia é que tinham penas físicas, penas de torturas físicas. Então aquelas torturas físicas que eram conhecidas no mundo eram transferidas para o mundo espiritual como uma forma de punição de Deus às pessoas que cometiam pecados, e que não se despertavam para a vida no bem. Então o que acontece? Essas pessoas sofriam suplícios. Ao longo do tempo, esses suplícios foram deixando de ser físicos. Por quê? Porque não tinha lógica. Como é que eu não tenho mais corpo físico e estou sofrendo suplício físico? E começou a se transferir a ideia para um suplício moral, um suplício moral. Mas sempre na ideia de que eternamente você ia sofrer aquilo ali. Vem a doutrina espírita com os conhecimentos que os próprios espíritos vêm nos dizer da sua condição no mundo espiritual, os diversos espíritos nas diversas posições da escala espírita, eles vêm dizer o que é que aconteceram com eles depois da desencarnação. Então, lembrando, a doutrina espírita, em um dos seus princípios, acredita em quê? Na comunicabilidade entre aqueles que estão encarnados e aqueles que estão desencarnados. A doutrina espírita desenvolveu formas de comunicação
né, junto com a espiritualidade cada vez mais aperfeiçoadas, que fazia com que as informações nos chegassem do mundo espiritual de forma cada vez mais precisa. E aí, olha, vinham os próprios espíritos dizer: eu que estou nessa condição, estou sofrendo isso, isso e aquilo. Eu que estou nessa condição, Então, espíritos em condições medianas, em condições muito complicadas, em condições muito mais avançadas do desenvolvimento espiritual, vinham dizer quais foram as suas consequências, né, no mundo espiritual. Então, a doutrina espírita vem nos ensinar assim, com os exemplos que os espíritos nos trazem, com aquilo que os espíritos superiores nos dizem e esclarecem sobre a lei de Deus. Aí a gente compreende o quê? Que nesse princípio 23, 24, minha amiga Cristina, que é a primeira que nós vamos chamar, né? Cadê ele? O princípio 24 que a gente fez a leitura, a gente está se referindo aqui aos encarnados que no mundo cometeram crimes, Cristina, e crimes graves. Não vamos nem nos referir àqueles que cometeram crimes pequenos, mas crimes graves, tipo um homicídio, tipo um estupro, tipo uma tortura, um cárcere privado, né, onde você faz o outro sofrer muito, onde você distribui no mundo muito sofrimento. Qual é a consequência disso no mundo espiritual? Uma das consequências que os espíritos nos ensinam, Cristina e Guilardo, é que o espírito que comete esse tipo de ato, ele se encontra no mundo espiritual às voltas com aqueles a quem ele fez o mal com o seu crime. Os objetos do seu crime voltam a se apresentar para ele como que Deus querendo com que aquela criatura, aquela inteligência despertasse para que ela cometeu um mal a alguém e que precisa naquele momento se arrepender. Eu vou aqui passar a palavra, já falei demais, vou passar a palavra aqui para Cristina e para Guilardo, para que vocês complementem, meus irmãos. Sim. Então, segundo a doutrina espírita, o que a gente estuda, o que está no livro dos Espíritos, é comum que após o desencarne, né, de vítima e algoz, eles se mantenham próximos. Existe duas situações, né? Uma em que a vítima fica próxima a do seu algoz, com o intuito de realmente perturbar, de se vingar, e de estar ali cobrando aquela dívida, e a lei, a grande lei que rege o universo, permite que isso aconteça como uma forma de esclarecimento para um e de punição para o outro. E essa própria vítima, muitas vezes, se esquece, ou desconhece, ou não lembra, ou está envolta num estudo, e ela mesma, muitas vezes, atraiu o escândalo, né? Muitas vezes, por onde o fato acontecer, a situação se desenrolar daquela forma. E existe também uma outra situação em que a vítima não se apresenta para o algoz, né, para a pessoa que praticou o crime, mas que a sua consciência, a consciência dele faz com que isso se torne uma constância, uma presença constante, como se o fato do crime que ele fez se repetisse na sua mente a todo momento, como se ele estivesse praticando o crime naquele momento. O que é muito doloroso, o que é desesperador, é você viver, porque um momento de um crime, um momento de uma insanidade que um ser humano chega a cometer um crime, é um momento muito tenso. Ninguém vai friamente cometer um crime e sair sorrindo. E isso está além do limite do ser humano. Mas que acontece toda uma tensão nervosa, estressante, agoniante, o medo, a aflição, e tudo isso continuar se processando na sua mente o tempo todo, é viver o verdadeiro inferno que a gente muitas vezes dizia, depois que morre, ou vai para o céu ou vai para o inferno. O inferno é exatamente isso, é a sua consciência lhe cobrando daquilo que você fez. Então, nesse item, ele fala das duas coisas, quando ele se refere da vítima,
pode acontecer das duas formas. Ele vê realmente a vítima na sua frente, ou ela está próxima dele, no sentido de estar lhe cobrando, lhe dizendo que está ali e que ele foi o causador, e a forma da consciência dele. Ele não vê, mas a consciência dele, ele cobra sobre isso, e é como se ele tivesse dentro da situação o tempo inteiro. Então, as duas situações são situações assim, muito, muito difíceis, é uma situação muito difícil que o espírito atravessa, e como Guilherme já começou no início, né, quando ele fez uma prece maravilhosa, onde ele pede pelos que sofrem, nessa prece pede por toda a humanidade e principalmente pelos que sofrem. É nosso dever orar por esses que sofrem, porque nós não sabemos em que situações, nem cabe a nós também esse julgamento, esse conhecimento, mas cabe a nós a prece por todos os que sofrem, principalmente esses que estão desencarnados, porque é mais difícil, estão numa situação mais difícil. Quando aqui você vê uma pessoa em sofrimento, os seus olhos vão em cima, você consegue perceber e de alguma forma se compadecer dessa situação. Mas para aqueles que estão desencarnados, a gente já não vê. E aquilo, existe uma máxima que diz, aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então, a gente sente menos por aqueles. Que voltem, que possamos, nesse ano de 2022, voltarmos no nosso pensamento e as nossas preces para esses que equivocadamente cometeram seus crimes e saíram dessa vida assim, com a situação tão complicada. Que possamos orar por eles, dedicar um pouquinho das nossas preces por esses que sofrem, conforme essa prece tão maravilhosa que foi feita por Guilherme no início do nosso programa de hoje. Alexandre, não ficou praticamente quase nada para me comentar, né, depois dessa explanação que nossa irmã Cristina fez, muito bem feita. Mas eu vou ver se eu ainda consigo acrescentar alguma coisa, só no sentido de dizer por que isso acontece, né? Que é toda questão da causa e efeito e faz parte da pedagogia divina. Por que acontece isso, essa presença incessante das vítimas e das circunstâncias? Essa presença, como muito bem falou, não necessariamente a vítima está ali presente, não necessariamente, mas o ato em si está presente constantemente, ininterruptamente na mente daquela pessoa que cometeu aquele equívoco. E por que Deus faz isso? Porque é necessário que a pessoa que cometeu o equívoco, ele compreenda, ele tenha um grau de compreensão do crime que ele cometeu, da falta que ele cometeu, de quão grave foi aquilo. Então, Deus não seria, assim, digamos assim, uma forma de castigo, mas uma forma de ensinamento, de mostrar a ele o crime, as circunstâncias, o que ele fez aquela pessoa passar, e aquilo ali se repetindo, até que um dia ele tenha a compreensão, né? E isso aqui é como a gente dizia antigamente, muita gente dizia, não, ninguém nunca vem nos contar como é do outro lado, mas a doutrina espírita nos mostra que vem vários espíritos e nos vieram contar. E que esse fato aqui, ele acontece sem sombra de dúvida. Isso aqui é uma certeza que se tem. Se você cometeu algum ato, algum equívoco desse, você vai sofrer esse tipo de consequência, com o objetivo de que compreenda o grau do erro e que não se repita mais e que eu peça e tenha condições de corrigir e de reparar junto àqueles e junto à própria humanidade, à própria espiritualidade, ao próprio Deus, o equívoco que eu cometi. Esse é o ensinamento que Deus quer nos passar com essa consequência, digamos assim, desse tipo de ato que a gente possa vir a cometer. A repetição, assistir aquele ato vários, porque é como se eu estivesse vendo na televisão. Quando eu estou praticando, eu não estou vendo, mas quando eu estou vendo de fora aquele ato, aquilo vai ter um peso diferente, né? Vai ter digamos assim,
uma dor na consciência diferente. Meu Deus, eu fui capaz de cometer isso, pelo amor de Deus, onde é que eu estava? Então, eu vou ter que corrigir aquilo, e é nesse momento que a espiritualidade vai nos acolher e vai começar a apresentar as oportunidades de correção. Graças a Deus, né, Alexandre? Que Deus tem esse mecanismo. Meu amigo. Isso aí, meu amigo Guilardo. Guilardo e Cristina falaram muito bem sobre o tema, eu não vou nem tratar mais sobre ele, porque é um dos mecanismos mesmo da justiça divina, né? Não foi à toa que Kardec colocou aqui como um dos princípios. Lembrando que Kardec preencheu e organizou esse Código Penal da Vida Futura, não da cabeça dele, né? Mas daquilo que ele recebeu de todo o trabalho realizado pela equipe que estava codificando a doutrina espírita naquele momento. Seja a equipe dos encarnados, obviamente com a direção de Kardec, seja a equipe dos desencarnados, que era a mais importante de todas, porque a doutrina é dos espíritos, ela vem deles para nós, né? Então, eles intuíram Kardec a fazer esse Código Penal da Vida Futura, deixar aqui organizado, para que as pessoas se esclarecessem muito mais sobre a justiça divina, e todos os itens que estão aqui não foram à toa que entraram aqui. Então, você falou muito bem, Guilardo. Isso é algo que acontece recorrentemente. E todos nós que somos espíritas e participamos de atuidades práticas dentro do centro espírita, porque a gente tem que lembrar que a doutrina espírita, nela é imprescindível a comunicação com o mundo espiritual. Aí, através de que essa comunicação é feita nas casas espíritas? Através de reuniões sérias, reuniões mediúnicas, com médiuns experimentados, médiuns estudados, que estudam a doutrina espírita, que compreendem, que depois vão passar por uma série de estudos mediúnicos e de práticas mediúnicas até ficarem preparados para essa comunicabilidade. Então, todo mundo que é espírita praticante, que está dentro de uma casa espírita realizando sua atividade através, como um ceareiro, como um trabalhador espírita, já participou ou participa constantemente dessas reuniões mediúnicas, onde há comunicação com o mundo espiritual, e principalmente reuniões onde nós praticamos a caridade de atender e ajudar esses espíritos ainda muito equivocados. A gente vê espíritos de pessoas que foram grandes criminosos na Terra voltando e dizendo pra gente que encontram o tempo inteiro com as suas vítimas, e que isso é uma tortura para eles. Agora, por que Deus faz isso? Guilardo falou muito bem. Porque Deus quer que essas pessoas despertem. Deus quer que essas pessoas compreendam que agiram errado e que precisam começar toda aquela caminhada, Cristina, que nós já aprendemos anteriormente e que o Código Penal da Vida Futura já nos ensinou, aquela tríade que é fundamental para que os espíritos possam se regenerar, diante da justiça divina. Primeiro, através do arrependimento, precisa se arrepender. Agora, tem gente tão ignorante da lei de Deus, mas tão ignorante, que faz o mal e acha que está tudo bem, que a consciência ainda não está acusando. Aí Deus faz o quê? Peraí, meu amigo, deixa eu lhe mostrar aqui o que é que você fez. Não está satisfeito? Não, vou lhe mostrar de novo. E de novo, e quantas vezes for necessário. Até você despertar de que você fez um mal muito grande. Não só a um terceiro, como a lei de Deus. E você precisa reparar isso. Aí vem o arrependimento, depois do arrependimento, vem a expiação, depois da expiação, a reparação. Isso é fundamental. Cristina. Aliás, Cristina, vamos fazer a leitura do 25 logo, aí você já faz o comentário dele junto com o que diz aqui o 25, porque a gente já está a 37 minutos, né? Alexandre, antes dela fazer a leitura, só dar um bom dia aqui à nossa irmã Sônia Mota Castro, lá de Feira de Santana, na Bahia, que está acompanhando a gente. Bom dia, minha irmã, muito obrigado aí por prestigiar o nosso trabalho. Muito bom dia para você. Sim, o item 25. Você vai ler ou eu leio? Espíritos há mergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda.
os mais culpados padecem tortura muito mais pungente por não lhe entreverem um termo. Alguns são privados de ver os entes queridos, e todos igualmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem causaram. Essa situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga a calma para entreverem a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. E é isso que Alexandre estava falando há pouco tempo, sobre o arrependimento, né? Então, a nossa mente é um tribunal dos mais severos que se possa imaginar. Ele não vai ceder a choro e nem a promessas vazias de arrependimento. A consciência realmente só vai nos libertar, nos deixar em paz, nos tirar do sofrimento, quando realmente for um arrependimento verdadeiro, um arrependimento, um desejo de mudar e de reparar aquilo que foi feito. E quantos a gente sabe, espíritos que cometeram atrocidades com a humanidade, estão mergulhados realmente em densas trevas. Muitos estão isolados de todos os outros espíritos, porque, conforme nos diz a doutrina, são tantas vítimas, são tantas pessoas querendo a reparação dos males que lhe foram causados, que é uma verdadeira loucura com o espírito. Então, Deus, na sua infinita bondade, o separa dessas cobranças, deixa somente que a sua consciência lhe cobre nesse momento, até que ele possa chegar nesse ponto de arrependimento, porque são criminosos que na humanidade causaram males a muita gente, a muitas pessoas ao mesmo tempo, e não foi... que é diferente de um criminoso que vai ali, mata um, rouba outro, mas existiram criminosos de guerra, criminosos que mandaram matar, incendiar muitas pessoas. Então, são muitas vítimas, são muitas coisas a reparar. E se eles estivessem realmente juntos, vítima e algoz, seria uma situação muito difícil de ser vencida. E muitos, como ele diz aqui, estão privados de verem os seus entes queridos, porque pelos males e dores que causaram, eles são privados disso, até que venha o arrependimento, e como nós sabemos, pode durar dias, meses, anos, mas um dia eles vão se arrepender, um dia sua consciência vai lhe tocar tão duramente que ele vai se arrepender e vai ter o desejo de reparar. E é nesse momento que a espiritualidade chega próxima a ele e lhe dá novas possibilidades de recomeçar e de fazer essa reparação. E nós continuemos a orar por eles, porque terão uma imensa tarefa pela frente, coisas muito grandes a vencer, e que vão precisar de muita força, de muita coragem e do apoio de todos, para que possa vencer. Como nós gostaríamos de ser também acolhidos nesse momento, se estivéssemos numa falha tão grande. Não é isso, Guilherme? Exatamente, Cristina. E Alexandre, Cristina, nunca é demais lembrar, né? Porque a gente vê aqui nesses relatos desses irmãos que vêm nos contar suas experiências, sua vida, tanto do mundo espiritual como na Terra, do que eles fizeram e o que eles estão passando. A gente vê, por exemplo, como você muito bem falou, esse processo ele demora, às vezes, dias, meses, anos, séculos, e a pessoa nesse estágio. Aí por que isso acontece? Nunca é demais a gente lembrar, que eu até já comentei num programa anterior, a questão do arrependimento. Porque existe o arrependimento e existe a consciência culpada. Que muitas vezes, por que isso demora tanto tempo? E às vezes, pelo relato do espírito, a gente vê que ele já está arrependido.
para o nosso entendimento, não é? Mas para a espiritualidade superior, ele ainda não está. Ele está com a consciência pesada. Eles podem estar com a consciência pesada com aquele ato, porque eu fiz aquilo com determinada pessoa. Mas se eu tivesse feito com outra pessoa, talvez eu não tivesse com essa consciência culpada. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele em que você... e é nesse momento que a espiritualidade nos acolhe, para poder eu corrigir minhas faltas. É o arrependimento que eu tenho que entender e eu tomo consciência que eu não devo fazer isso com ninguém, qualquer pessoa que seja. Quando o mestre estava lá de braços abertos na cruz, quando ele pediu a Deus que perdoasse porque eles não sabiam o que faziam, ele estava pedindo não é porque estava fazendo com ele, é porque quem fazia aquele tipo de coisa, crucificava um ser humano, né? Você matava um ser humano naquelas condições de crueldade, de brutalidade, aquilo não devia ser feito com ninguém, não é porque fizesse com ele, eles não estavam sabendo, eu sou filho de Deus, então eles estão fazendo comigo, não, perdoe que ele faz aquilo com qualquer ser humano, porque naquela época, só na época de Cristo, né, foram crucificados mais de 3.000 pessoas. Então, assim, existe o arrependimento e a consciência culpada. Esse arrependimento que ele nos chama bem a atenção aqui, é aquele momento que eu tomo consciência que aquele ato não deve ser praticado com ninguém de maneira alguma, não é, Alexandre? Exatamente, meu amigo Guilardo. E aí eu queria, Guilardo, dizer o seguinte, você falou muito bem aí uma coisa interessante, né? Jesus, ele foi vítima de pena de morte, né? E uma pena de morte extremamente cruel, né? E isso não foi suficiente para a gente abolir a pena de morte, né? Até hoje a gente ainda tem pena de morte em vários países que se dizem, inclusive, países de vanguarda no mundo hoje, né? Então, é interessante a gente entender como é lento o progresso do espírito humano do ponto de vista dos encarnados, né? Porque do ponto de vista dos desencarnados, essa lentidão, ela não existe, não. Até porque a perspectiva do espírito é a vida eterna, né? Então, o que é que acontece? Eu queria lembrar aqui também que nós temos um item 26, que faz parte do nosso programa de hoje. Eu vou fazer a leitura e logo depois vou fazer aqui um pequeno comentário, Guilardo, Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte, meu amigo Delcio, porque tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que é muito importante para a gente entender isso aqui. Aí diz aqui, olha, Kardec no item 26, é o 26º princípio importante para a gente compreender os mecanismos da justiça divina. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avaro o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto que o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências de sua atitude terrena. Nem a sede, nem a fome lhes serão mitigadas, nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos súplices. E pois que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. Então vocês vejam que o que é que esse 26º princípio traz para a gente? Que de certa forma no mundo espiritual, depois do nosso desencarne, a gente vai sofrer as consequências imediatas daquilo que a gente construiu para nós mesmos, como já dizia Jesus para a gente lá atrás, né? A cada um segundo suas obras, né? O plantio é necessário, o plantio é livre, a colheita é necessária, né? Então tudo isso Jesus já nos alertava ali, ele já estava nos ensinando sobre o que a gente ia encontrar no mundo espiritual. Então quando ele fala aqui, olha, veja que Deus tem remédio para tudo. Ele tem um remédio para o avarento, ele tem um remédio para o orgulhoso, ele tem um remédio para o egoísta, né? As religiões e as doutrinas religiosas no mundo
tentam nos ensinar a vencer essas coisas, a vencer o orgulho, a vencer o egoísmo, a vencer a vaidade, mas a gente continua alimentando tudo isso. Aí o que é que acontece? Não foi suficiente, os alertas, meu amigo, vai sofrer as consequências no mundo espiritual. Veja do que ele fala aqui dos egoístas, aqueles que só pensam em satisfazer as suas necessidades e esquece dos outros. Né? O cara vive só para si a vida inteira, esquece até de filho, de esposa, de marido, de seja lá o que for, né? Você esquece, né? E lembra só de você. Aí o que é que acontece no mundo espiritual? Você se vê sofrendo, angustiado com o que você construiu para si mesmo e não vê ninguém para lhe ajudar, você se vê sozinho. Agora, isso vai acontecer para sempre? Claro que não. Porque o que é que ensinou a doutrina espírita pra gente? Desde o início, não existe suplício eterno. Né? Não. Isso é um remédio. Você vai provar um pouquinho do que você distribuiu, meu amigo. Se você distribuiu o egoísmo, vamos ver as consequências dele agora. As pessoas não vão se preocupar com você. Agora, isso vai acontecer para sempre? Não. Foi egoísta, precisa sofrer um pouquinho sozinho. Não vai ver mãos estendidas para ele. Não vai conseguir encontrar as pessoas que estão ali para ajudar ele. Lembram de uma história que nos falou sobre isso? Lá da Lavra de Chico Xavier, o livro famosíssimo no Brasil, best-seller, todo mundo praticamente conhece, né? De Chico Xavier, o mais famoso de todos, o Nosso Lar, nos contando a história de André Luiz. Olha só o que é que ele conta pra gente. 6 anos no umbral, sem conseguir encontrar as mãos de um ministro de Nosso Lar. Não era qualquer um que estava lá para ajudar ele, não, gente. Era um ministro, a pedido da mãe dele. Um ministro de Nosso Lar. Ele estava lá de mãos estendidas, 6 anos esperando por ele. Ele só viu 6 anos depois. Por quê? Porque precisou sofrer as consequências do seu egoísmo durante aqueles 6 anos. Só que 6 anos depois ele foi resgatado. Por quê? Porque estava cansado de sofrer. Então vem essas consequências como forma de sofrimento moral até o sujeito não suportar mais. Ela é eterna? Não, é até ele não suportar mais. Quando ele não suporta mais, ele diz, não, meu amigo, eu quero agora mudar. Aí é onde entra Deus, dizendo, opa, nós agora estamos aqui, ó. Entram os enviados de Deus, todos aqueles que são os seus trabalhadores, né? Entram nesse momento, ele vê as mãos estendidas, ele atende o chamado e aí ele começa a cuidar de si. O chamado é para cuidar de si, gente. Ninguém vai limpar as suas mazelas. Você é que tem que limpar por você mesmo. Agora, para isso, precisa levantar a cabeça, ter consciência de que você é responsável pelo que fez, distribuiu, e, a partir daquele momento, construir uma nova realidade para a tua vida. Mas, para isso, precisa seguir algumas etapas, não é, minha amiga Cristina? Isso mesmo. E no livro Céu e Inferno, esse mesmo que a gente está estudando, na segunda parte tem um caso de um espírito bem culpado de todas as coisas, e que mesmo as preces, ele não conseguia ouvir as preces que lhe eram feitas. Então, existe toda uma lei que acontece para que realmente aquele que é culpado possa sofrer as consequências dos seus atos. Então, Cristina, não é que a gente seja abandonado por Deus. A ajuda está ali o tempo inteiro. Deus não abandona nenhum de nós em nenhuma circunstância. É que nós estamos fechados para a ajuda. Porque nós temos que viver a experiência do que a gente fez para poder despertar. Para poder despertar. E como ele diz aqui, é suplício ver acima deles, colocado cheio de glória, aqueles a quem eles desprezaram. É a mensagem que tem no texto Uma Realeza Terrestre, da Rainha de França, onde ela diz, vou ler só um trechinho. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ali ser recebida como uma soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava muito pequenos e a quem desprezei, por não ter sangue nobre.
Então, isso que está aqui descrito por Kardec não é uma coisa criada, inventada. Isso aqui está em todo o ensinamento da doutrina espírita. A gente vai ver esse ensinamento aqui de formas diferentes, através do testemunho dos espíritos, através dos textos do Evangelho, através desses textos de estudo da codificação, e é uma real, faz parte da grande lei universal. Se nós fizermos todas as nossas faltas, as nossas máculas com relação ao nosso próximo, à humanidade inteira ou ao nosso próximo, nós vamos ter que prestar contas um dia, nada será esquecido. Assim também, como todo bem que possamos fazer, tudo será contabilizado a nosso favor. Então, é necessário realmente que aquele que fez, que a consciência, né, esse tribunal, chegue até ele e lhe peça pelo arrependimento para que ele possa recomeçar. Porque um dia todos nós seremos anjos, demorando ou indo mais rápido, mas todos nós chegaremos lá. Isso. Eu, Alexandre, e é interessante a gente observar, né, nesse Código Penal da Vida Futura, a bondade, o amor, a indulgência de Deus para conosco, né? Porque a gente sabe de que eu tenho que reparar o que eu fiz. Olha só, é como se eu tivesse uma missão de dizer assim, olha, você vai ter que produzir 10 toneladas de alimento para doar aos famintos, não é? Isso, digamos que eu esteja no mundo espiritual, uma analogia, né? Então eu vou ter essa missão de produzir 10 toneladas de alimento para os famintos. Mas eu não tenho nada. Mas aí Deus nos mostra, através desse Código Penal da Vida Futura, que eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com o que eu tenho que fazer, porque o resto ele vai me oferecer. Ele vai me dar a terra para que eu possa plantar essas 10 toneladas de alimento, e ele vai mandar chuva para poder regar essa planta. Eu vou ter que entrar com o meu trabalho, né, para produzir com o meu suor e tal. A minha parte vai ser essa, vai ser o trabalho. Então, apesar de ser um código penal, digamos assim, eu acho que é mais um código de consolo, Alexandre, porque na hora que eu me dispuser a trabalhar, na hora que eu me dispuser a corrigir aquilo que eu fiz, eu não preciso nem saber como é que eu tenho. Não, a própria espiritualidade, o próprio Deus, ele vai dizer como é que eu tenho que fazer, ele vai me oferecer os meios, os mecanismos. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, então, você topa fazer isso, vamos começar? Então, ele vai nos dar todas as condições. Eu não tenho nem que me preocupar, né, com como é que eu posso fazer, porque se dependesse da gente... A gente tem que ter a boa vontade, né, que muitas vezes não temos, né? Porque se dependesse da gente, a nossa inteligência não ia ter como conseguir atingir esse objetivo. Mas a inteligência é infinita, ele tem milhares, milhões de maneiras de que eu possa corrigir e de que a gente possa voltar ao caminho correto e, como disse muito bem Cristina, chegar à angelitude. Eu não sei não, mas eu vou demorar ainda. É uma atitude divina, né? Porque se fosse de nós humanos, eu diria, eu lhe dou somente as sementes e uma enxada, se vire. Exatamente. Verdade, eu queria aproveitar aí, viu, Guilardo e Cristina, o que vocês falaram e tudo que a gente comentou no programa de hoje, terminar falando sobre um caso que nos veio a mediunidade de Chico Xavier, uma psicografia dele, e quem nos traz essa história é o irmão X, é o Humberto de Campos, né? Ele conta uma história muito interessante de um espírita. Nós temos 3 minutinhos aí para terminar, dá para falar sobre essa historinha. Era um espírita que desencarnou na Terra, viu, Guilardo, Cristina, nossa amiga e amiga ouvinte. Ele desencarnou na Terra e desencarnou sob uma reverência muito grande, porque aos olhos dos homens ele era uma pessoa boa. Era um espírita que durante muito tempo foi muito caridoso, ele era muito endinheirado, tinha muito dinheiro, né? Então ele saiu distribuindo o dinheiro que tinha com as pessoas que necessitavam e tal, e por aí vai. E o que é que acontece? Lá no mundo espiritual, quando ele desencarna, as pessoas lá na colônia espiritual para a qual ele foi, né, rapidamente,
começam a falar para ele: olha, fulano, lá na terra hoje fizeram uma missa, as católicas que você ajudou fizeram uma missa em sua homenagem e tal. Olha, aqueles irmãos do Centro Espírita que você ajudou lá, o trabalho comunitário deles, estão lá agradecendo a você em prece coletiva. Enfim, eram só reverências que vinham da terra. E ele dizia: sim, meu amigo, mas eu sou um criminoso. Aí outro vinha dizer: sim, meu amigo, mas eu fui um ladrão. Aí outro vinha falar e ele: sim, meu amigo, mas eu fui um larápio. Aí os amigos espirituais lá na colônia chegaram para ele e disseram: meu amigo, peraí, a gente só está trazendo notícia boa, as reverências das pessoas na terra, as pessoas que reconheceram o seu trabalho, a sua caridade e tal, e você aqui taciturno e assim, e dizendo: eu sou um ladrão, eu sou um larápio. Rapaz, o que é isso? Aí ele disse: meu amigo, sabe o que é? É porque a minha consciência não me deixa feliz com nada disso. Porque o começo de toda a minha fortuna na terra se deu, sabe por quê? Porque eu roubei a minha família. Eu enganei todos eles em um processo de transmissão de bens, né? De alguns parentes que morreram. Ele deu um cangapé em toda a família, né? E ficou com dinheiro só para ele. Só que depois ele conheceu a doutrina espírita e ele despertou. Ele reconheceu que fez o mal. Aí o que é que ele fez? Começou a fazer a caridade. Primeiro chamou os familiares, devolveu a eles o dinheiro que tinha, aliás, que roubou, só que aí ele já tinha muito mais dinheiro, né? Porque estava rico já, né? Fez muita caridade, foi perdoado por aqueles a quem ele roubou, ele foi perdoado por todos eles, né? Todos os espíritos reverenciando a caridade dele, mas ele estava mal com a sua própria consciência. É isso que é a lei de Deus, gente. Ele não estava bem. Aí o que é que ele fez? Eu quero reencarnar. Ele reencarna minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, como um bancário, lá na cidade de São Paulo. Ele reencarna como um bancário. Ele começa a trabalhar num setor do banco que era só ele e outro. Ele percebe que o outro é um ladrão, tá roubando o banco. Aí o outro rouba o banco, faz as falcatruas, joga os documentos dentro do lixo. Ele junta esses documentos pensando, sabe o quê? Um dia eu vou precisar para provar que não fui eu que roubei. E vai guardando num cofre na casa dele. Toma conta de toda a família, não sabe porque o dinheiro não dá para nada. Olha só, o dinheiro chega, ele gasta todinho pagando as contas de casa, não dá mais para nada, não sobrou mais dinheiro para nada. É ele já espiando o que fez no passado, tirou da família, todo o dinheiro dele agora vai para a família. Né? Aí o que é que acontece? O amigo no banco morre num acidente de carro, e a mãe dele morre, ele recebe licença para poder ficar de luto. No luto descobre que fizeram no banco uma grande auditoria e descobriram o rombo que o amigo dele fez lá. Quando ele volta para o banco, o patrão já chama e diz: olha, meu amigo, a gente descobriu esse rombo aqui. Aí ele diz: não, mas foi o outro. Aí, não, mas só que nesse meio termo entrou um ladrão na casa dele, roubou tudo. Quando ele volta para casa para pegar os documentos e provar que não foi ele, roubaram o cofre da casa dele. Então esse sujeito é condenado pela justiça, passa alguns anos na cadeia, pega uma tuberculose lá. Quando ele sai da cadeia, vai procurar uma irmã dele para acolher ele. A irmã diz que não pode acolher porque o marido não aceita criminoso dentro de casa. Vai para uma casa abandonada, encontra o cofre lá que roubaram dele, depois vê os papéis tudinho lá e diz: agora não adianta de nada porque eu já cumpri a pena, né? E morre isolado, sozinho. Quando ele morre, aí é que ele fica feliz, gente. Por quê? Porque ele conseguiu ficar em paz com a consciência dele a partir daquele momento. Então isso é a justiça divina. A gente não fica em paz enquanto a gente não reparar o mal que a gente fez aos outros. Primeiro a gente desperta. Para isso tem alguns mecanismos. É criminoso? Ainda está irredutível no mal? Vou lhe mostrar as consequências do seu crime. Está aqui suas vítimas, ó, uma atrás da outra, as cenas do crime se repetindo. Nós temos lá no livro O Céu e o Inferno um exemplo de um espírito criminoso, recalcitrante no mal, que estava há 200 anos dentro de uma casa vendo a cena do crime acontecer. O tempo inteiro. Então, esse é o mecanismo da justiça divina. É para ele despertar. É uma tortura moral? É não. Isso é um mecanismo para ele despertar. No momento em que ele desperta, tudo isso acaba, gente. E vem uma outra fase, que é a fase da expiação e depois da reparação. Então, meus amigos e amigas, nós estamos no fim aqui do nosso programa. Meu amigo Delson, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo. Nós vamos aqui encerrar o programa com uma prece maravilhosa da nossa irmã Cristina, que ela sempre faz aquelas preces maravilhosas pra gente no final do programa. Cristina, é com você. Assim.
Então, depois dessa história fantástica aí que foi contada e que está aí para todos, né, como uma lição, que quantas vezes a gente não vê realmente entre nós pessoas que a gente diz, mas ele se esforça tanto, ele trabalha tanto, ele faz tudo tão direitinho, dá tudo errado, só vive na dificuldade, mas quem sabe a história lá de trás, o que é que ele está espiando, o que é que ele está acertando as contas com o universo, não é isso? Então, com essas palavras, com essa reflexão desse programa da manhã de hoje, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores, e agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor de nossas almas, por todas as oportunidades que nos permitem, por essa oportunidade de vida nesse tempo, aqui nesse orbe terrestre, pela família em que estamos, pelo trabalho, pelos amigos, agradecer pelo alimento, agradecer infinitamente por tudo. E que eleve a nossa mente e o nosso coração para que possamos sempre trilhar o caminho do bem. Reforce em nós a alegria de viver e a esperança. Reforce em nós a vontade de orar pelo nosso irmão em dificuldade, que possamos orar sempre pelos esses que mais necessitam e que seja feito sempre segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo Guilardo. Valeu, até a próxima. Até sexta, se Deus quiser. Para todos. Que é o primeiro final de semana deste ano. Um bom final de semana para todos. E na próxima semana estaremos aqui novamente, não é isso, Guilherme? Já. Sexta-feira estaremos aqui. Exatamente. Valeu. Obrigado, Nelson. Até a próxima. Valeu, Cristina. Até a próxima.